Imagine isso. Você acorda uma manhã e se sente um pouco mal. Sem sintomas específicos, só não está 100%. Então você vai ao médico, e ela também não sabe o que está acontecendo com você. Então sugere que façam uma bateria de exames. Após uma semana, os resultados chegam. Você testou positivo para uma doença muito rara, que afeta 0,1% da população e tem consequências terríveis. Ninguém deseja isso. Então você pergunta para a médica, sabe, qual é a certeza de que eu estou com essa doença? E ela diz, bem, o teste vai identificar corretamente 99% das pessoas que têm a doença e só vai identificar incorretamente 1% das pessoas que não têm a doença. Então isso parece bem ruim. Quero dizer, quais são as chances de você realmente ter essa doença? Acho que a maioria das pessoas diria 99%, porque essa é a precisão do teste. Na verdade, isso não está correto. Você precisa do teorema de Bayes para ter uma perspectiva. O teorema de Bayes pode te dar a probabilidade de que alguma hipótese, digamos que você realmente tenha a doença, seja verdadeira, dado um evento em que você testou positivo para a doença. Para calcular, considere a probabilidade prévia de a hipótese ser verdadeira, ou seja, quão provável você achava ter a doença antes de receber o resultado do teste, e multiplicá-la pela chance do evento, considerando a hipótese verdadeira, ou seja, a probabilidade de testar positivo caso realmente tenha a doença, e então dividir pela probabilidade total do evento, ou seja, testar positivo. Esse termo combina a chance de ter a doença e testar positivo corretamente com a de não ter a doença e dar falso positivo. A parte mais difícil dessa equação, geralmente, é descobrir a probabilidade prévia de uma hipótese ser verdadeira. E às vezes não é melhor do que um palpite. Mas nesse caso, um ponto de partida razoável é a frequência da doença na população, ou seja, 0,1%. E se você colocar o restante dos números, verá que tem 9% de chance de realmente ter a doença após testar positivo. Isso é muito baixo se você pensar bem. Isso não é nenhum tipo de mágica maluca. Na verdade, é apenas bom senso aplicado à matemática. Só pense em uma amostra de 1000 pessoas. Entre essas 1000 pessoas, uma provavelmente terá a doença, e o teste tende a identificá-la corretamente como portadora. Mas, entre as outras 999 pessoas, 1%, ou 10 pessoas, seriam identificadas erroneamente como portadoras. Se você recebeu um resultado positivo e todos foram selecionados aleatoriamente, está em um grupo de 11, onde só uma tem a doença. Assim, suas chances reais de ter a doença são de 1 em 11, ou 9%. Isso faz sentido. Quando Bayes criou o teorema, não considerou revolucionário, nem achou que valia publicar. Ele não o enviou à Royal Society, mesmo sendo membro. E, na verdade, isso foi descoberto em seus papéis depois que ele morreu, e ele já tinha abandonado isso por mais de uma década. Os parentes pediram ao seu amigo Richard Price que examinasse seus papéis e visse se algo valia ser publicado. Foi assim que Price descobriu as origens do teorema de Bayes. Bayes originalmente considerou um experimento mental, em que ele estava sentado de costas para uma mesa perfeitamente plana e perfeitamente quadrada. E então ele pedia para um assistente jogar uma bola sobre a mesa. Essa bola poderia cair e parar em qualquer lugar da mesa, e queria saber onde ela estava. Então o que ele pedia para o assistente fazer era jogar outra bola e depois dizer se ela caía à esquerda, à direita, à frente ou atrás da primeira bola. E ele anotava isso e depois pedia para jogarem mais e mais bolas na mesa. O que ele percebeu foi que através desse método ele podia continuar atualizando a ideia de onde estava a primeira bola. Agora é claro, ele nunca teria certeza absoluta, mas a cada nova evidência, ele ficava cada vez mais preciso. E era assim que Bayes viu o mundo. Não é que ele pensasse que o mundo não era determinado, ou que a realidade não existia, mas sim que não poderíamos conhecê-la perfeitamente. Tudo o que podíamos fazer era atualizar nosso entendimento conforme surgiam mais evidências. Quando Richard Price apresentou o teorema de Bayes, ele fez uma analogia com um homem saindo de uma caverna. Talvez ele tenha vivido a vida toda lá dentro e viu o nascer do sol pela primeira vez e pensou consigo mesmo: isso é algo único? É uma coincidência? Ou o sol sempre faz isso? E assim, todos os dias depois, quando o sol nascia, ele podia ficar um pouco mais confiante de que, bem,
Era assim que o mundo funcionava. Então, o teorema de Bayes não era realmente uma fórmula feita para ser usada apenas uma vez. Ela foi feita para ser usada várias vezes, obtendo novas evidências e ajustando a probabilidade de algo ser verdadeiro. Se voltarmos ao primeiro exemplo, quando você testou positivo para uma doença, e se você consultasse outro médico, buscasse uma segunda opinião e repetisse o teste em outro laboratório para garantir que esses testes fossem independentes, e vamos supor que esse teste também dê positivo. Agora, qual é a probabilidade de você realmente ter a doença? Você pode usar a fórmula de Bayes novamente, mas agora deve usar como probabilidade prévia de ter a doença a probabilidade posterior que já calculamos, de 9%, pois você já teve um teste positivo. E se você fizer esses cálculos, a nova probabilidade baseada em 2 testes positivos é de 91%. A chance de você ter a doença é de 91%, o que faz sentido. 2 resultados positivos de laboratórios distintos dificilmente seriam um mero acaso. No entanto, a probabilidade ainda não é tão alta quanto a precisão relatada do teste. O teorema de Bayes tem várias aplicações práticas, incluindo, especialmente, o filtro de spam do e-mail. Sabe, os filtros de spam tradicionais, na verdade, não funcionam muito bem. Há muitos falsos positivos. Muitos dos seus e-mails acabam indo para o spam. Com um filtro bayesiano, você analisa as palavras dos e-mails e usa o teorema de Bayes para calcular a probabilidade de serem spam, dado que essas palavras aparecem. O teorema de Bayes mostra como atualizar crenças com novas evidências, mas não indica como definir crenças prévias. Algumas pessoas podem ter 100% de certeza de que certas coisas são verdadeiras, e outras pessoas acreditem que essas mesmas coisas são verdadeiras, com 0% de certeza. O teorema de Bayes mostra que, nesses casos, não há evidência ou ação capaz de mudar a opinião dessas pessoas. E assim, como Nate Silver aponta em seu livro O Sinal e o Ruído, provavelmente não deveríamos ter debates entre pessoas com 100% de certeza prévia e 0% de certeza prévia, porque, bem, na verdade, elas nunca vão convencer uma a outra de nada. Na maioria das vezes, quando as pessoas falam sobre o teorema de Bayes, elas discutem o quanto ele é contraintuitivo e como nós realmente não temos um senso inato sobre isso. Recentemente, minha preocupação tem sido o oposto, de que talvez sejamos bons demais em internalizar o pensamento por trás do teorema de Bayes. E o motivo pelo qual estou preocupado com isso é porque eu acho que, na vida, podemos nos acostumar com certas circunstâncias. Podemos nos acostumar com resultados, talvez sermos rejeitados, ou fracassarmos em algo, ou recebermos um salário baixo. E podemos internalizar isso como se fôssemos aquele homem saindo da caverna e víssemos o nascer do sol todos os dias, dia após dia. E continuamos atualizando nossas crenças até um ponto de quase certeza, achando que a natureza é basicamente assim. É assim que o mundo funciona, e não há nada que possamos fazer para mudar isso. Sabe, tem uma frase do Nelson Mandela, que tudo é impossível até que seja feito. E eu acho que isso é meio que uma visão bem bayesiana do mundo. Se você não tem nenhum exemplo de algo acontecendo, qual é a sua probabilidade prévia para esse evento? Pode parecer impossível. Sua probabilidade prévia pode ser 0 até acontecer. Sabe, o que esquecemos no teorema de Bayes é que nossas ações desempenham um papel em determinar os resultados e em determinar o quão verdadeiras as coisas realmente são. Mas se internalizarmos que algo é verdade, e talvez tenhamos 100% de certeza de que é verdade, e que não há nada que possamos fazer para mudar isso, bem, então vamos continuar fazendo a mesma coisa e vamos continuar obtendo o mesmo resultado. É uma profecia autorrealizável. Então eu acho que uma compreensão realmente boa do teorema de Bayes implica que a experimentação é essencial. Se você tem feito a mesma coisa por muito tempo e tem obtido o mesmo resultado com o qual você não está necessariamente satisfeito, talvez seja a hora de mudar. Então, existe algo assim em que você tem pensado? Se for o caso, avise nos comentários.